Bom dia, pessoal. Meu nome é José. Eu vou falar sobre a escravidão no Brasil. Durante mais de 3 séculos, a escravidão foi uma instituição federal na sociedade brasileira, sustentando a economia e impulsamento atividades como a migração, produção de açúcar e café. No entanto, a abolição foi resultado de uma longa e complexa luta por direitos humanos e sociais, marcada pela resistência e por movimentos abolicionistas. Em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, formalizando o fim da escravidão no Brasil, que foi no último país das Américas a abolir essa prática. A escravidão no Brasil teve início em 1530, durante o período colonial. Com a chegada dos primeiros africanos, foram trazidos à força para trabalhar nas plantações e produções de outras pessoas. Costumavam ser pessoas negras que trabalhavam para pessoas brancas. Em atividades urbanas, com a abolição das ideias iluministas e a crescente pressão internacional, especialmente da Europa e das Américas, o Brasil começou a enfrentar demandas para pôr fim à escravidão. O movimento abolicionista brasileiro reuniu intelectuais, jornalistas e advogados e escravizados que resistiam ao sistema, como Joaquim Nabuco, José do Patrocínio e André Rebouças. Foram figuras centrais na campanha pela abolição, jornais abolicionais como a Redenção e ações com a fuga de escravizados e a formação de quilombos representavam resistência ao sistema de escravidão. No caminho pela abolição, algumas leis foram fundamentais. A Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, que proibiu o tráfico negro, dificultando a entrada de novos escravizados para o Brasil. A Lei da Venda Livre, em 1871, que declarava que os filhos de mulheres escravizadas nasceriam livres. A Lei dos Sexagenários, em 1885, que concedia liberdade pelos escravos, com mais de 60 anos. Embora poucos antigênicos nessa idade, devido às duras condições de trabalho. A Lei Áurea ao fim da escravidão. Finalmente, em 13 de maio de 1888, a Lei Áurea foi assinada pela princesa Isabel, abolindo oficialmente a escravidão no Brasil. No entanto, essa abolição não ofereceu um suporte adequado aos ex-escravizados, que ficaram sem suporte financeiro, educação ou acesso a terras, dificultando sua integração econômica e social. Consequências e desafios. Abolição. O Brasil enfrentou grandes desafios para incorporar aos ex-escravizados na sociedade, sem políticas de inclusão e enfrentando uma forte preconceito racial. Muitos escravizados passaram a viver em condições de extra pobreza. Um, um cenário que contribuiu para as dificuldades raciais e sociais que o Brasil ainda enfrenta hoje. Agora eu vou falar de pessoas negras que foram importantes na abolição da escravatura. Como, por exemplo, o Luiz Gama. O Luiz Gama foi um dos maiores nomes da abolição brasileiro, advogado, autodidata, jornalista e poeta. Ele nasceu livre, mas foi vendido como escravo ainda sendo criança. Depois da conquista, sua liberdade decidiu se defender legalmente escravos no tribunal, libertando centenas de pessoas. Ele também usou suas escrituras para denunciar o racismo e opressões no Brasil. José do Patrocínio foi um jornalista, escritor e orador. José do Patrocínio foi um dos mais influentes abolicionistas do Brasil, conhecido como o Tigre da Abolição. Ele usou sua posição na interpretação para denunciar a crueldade da escravidão, pressionando o governo pela abolição. Patrocínio também organizava campanhas para ajudar escravizados a fugirem e sustentava financeiramente o movimento abolicionista. Em conclusão, a abolição da escravidão foi um marco fundamental na busca por uma sociedade mais justa e igualitária. No entanto, o legado da escravidão continua a impactar o Brasil até hoje, e é essencial refletir sobre esse período para entender
e combater as desigualdades atuais, promovendo políticas de inclusão e reparação na história. Esse foi o nosso trabalho. Muito obrigado.